Eu já quero começar aqui com o presidente Fábio Mota, falando, Fábio, sobre uma declaração que você deu ontem no Bahia Notícias, sobre a permanência do técnico Jair Ventura para 2026. Jair Ventura foi contratado para a gente dentro do perfil que nós precisávamos no momento, que era um perfil de restabelecer a competitividade da equipe. O Vitória hoje é uma equipe competitiva, mesmo nos jogos onde nós não conseguimos êxito do resultado, o time lutou, brigou, certo? Ou seja, isso com os mesmos jogadores que nós tínhamos aqui antes. Então, eu acho que é um consenso entre a diretoria de futebol, é um consenso entre todos do Vitória, o trabalho que Jair vem fazendo. E no nosso planejamento do próximo ano, evidentemente, que a gente conta, e já começamos as conversas com Jair Ventura para o próximo ano, em função de tudo que ele fez, da forma que ele imprimiu e da mudança que a Vitória teve de postura no campeonato. Então, a ideia nossa é ter Jair Ventura como treinador do Vitória na próxima temporada. Além de Jair, Fábio, tem alguns jogadores com emprestados, como Gabriel Baralhas, o Halter, você já falou que o Halter já pertence ao Vitória. Como é que está a situação desses jogadores? Já tem o Jamerson também, né, que está se recuperado já da cirurgia, já está em fase final de recuperação. Como é que como é que estão as conversas para a renovação desses jogadores ou aquisição? Bom, no nosso planejamento tem esses e tantos. Nós também vamos receber muitos atletas que voltam para o Vitória. E aí, se você parar para analisar assim, só o que eu estou lembrando, por exemplo, Felipe Machado, Gabriel, goleiro que está no Sport, você tem o Lepo, que está lá no Goiás, o Leonaldi, o Felipe, que está lá no Chapecoense, o lateral esquerdo, Dudu Miraíma. Você tem, hoje o Vitória, graças a Deus, quando eu aqui cheguei, não tinha nem time para botar em campo. Hoje a gente tem muitos atletas, são ativos do clube, que estão emprestados por aí afora. A gente tem interesse de outros de fazer conta, tem interesse e a gente está. Então a gente vai receber também muitos atletas aqui, estamos conversando com vários. O João Pedro, por exemplo, está lá em Japão fazendo uma grande temporada, certo? Que jogou aqui em vários clubes. São muitos, se eu não me engano, são de 12 a 15 atletas que retornam para o clube após os empréstimos que estão chegando. Então, e dentro disso também, a gente tem o nosso planejamento de renovar com quem a gente acha que foi aprovado. Então, dos jogadores que não são do Vitória, nós temos aí o Halter, que nós já fechamos o acordo com o Botafogo, né? O Vitória já adquiriu o Halter. Quer dizer para vocês aqui em primeira mão, nós já finalizamos ontem o acordo verbal, daquela história toda da multa e tal. Tinha algumas dúvidas, porque tinha uma cláusula lá no empréstimo de Janderson lá atrás, que dizia que quando ele atingisse tantos jogos, tinha mais uma remuneração do Vitória. Em resumo, ontem a gente conseguiu, resolvemos tudo, só falta a gente assinar o contrato. Halter passa a ser atleta do Vitória, nós vamos pagar Halter durante 2 anos, parcelado, de 4 parcelas. E zeramos 3 anos de contrato, e zeramos aí o encontro de contas entre Vitória e Botafogo. Botafogo não deve nada à Vitória, Vitória não deve nada ao Botafogo, e vida que segue. E Grêmio? E temos, o Vitória tem um crédito de $500 mil com o Grêmio, que entrou na operação também, para que a gente pudesse zerar tudo. E com relação ao Baralhas, já manifestamos o interesse. O Baralhas, na verdade, o passe dele está fixado, então não é muita conversa. A conversa agora é a gente conversar com qual é a situação do Gabriel Baralhas. Ele tem 30% do Internacional de Porto Alegre. Eu já fiz a conversa com o presidente do Internacional de Porto Alegre agora, segunda ou terça-feira, que a gente estava na CBF, reuni todos os presidentes de clube para discutir a questão da arbitragem do fair play financeiro. Ele me disse que por ele está ok, não tem dificuldade nenhuma. Agora eu vou fazer a conversa com o Atlético de Goiás, que aqui tem 70%. Mas o Gabriel Baralhas, o preço está fixado. A gente tem que discutir agora é a forma de pagamento. Com relação ao Janderson, é um jogador que Jamerson é um jogador que está emprestado do Curitiba, certo? Ele não tem um passe fixado também, mas qual é a grande dificuldade? Ele está lesionado. Então, pela própria lei, o Vitória teria a obrigação de já renovar esse empréstimo até ele se recuperar. É o que a gente está discutindo nesse momento com o Curitiba. Com relação ao lateral esquerdo atual,
Ramon. Do Internacional também. O passe está fixado, a gente está discutindo, está debatendo. Então, são jogadores que estão emprestados, certo? E que a gente está discutindo dentro dessa linha aí. E o Wellington Rato? O Wellington Rato é atleta do clube, está emprestado ao Goiás, teve uma lesão, e aí a mesma coisa do Jamerson aqui. Pelo fato de ter a lesão, ele vai ficar no Goiás até recuperar. Então, eu não sei qual o tempo, qual foi o tipo de gravidade. O nosso departamento médico já entrou em contato, está conversando. Ele só pode retornar para o Vitória quando ele estiver apto para jogar. Porém, se o Goiás subir no nosso contrato de empréstimo, ele fica em definitivo para o Goiás. Ô, Fábio, com relação a alguns jogadores que o Vitória tentou esse ano, o Vitória vai retomar essas conversas com o Ismael Dias, Sepúlveda, uma possibilidade de Marinho também, que encerra o contrato com Fortaleza. Tem como dar uma... O Vitória já está com o seu planejamento pronto para a próxima temporada. Nós temos aqui o Scout, certo? Que é o coordenador do projeto, que monitorou junto com sua equipe. Temos 6 pessoas na área de mercado do clube, monitorou todos os jogos da Série C, da Série B, da Série A, Sul-Americanos e por aí vai. E nós já temos hoje o trabalho pronto. Nós já sabemos as posições que a gente precisa, o que a gente vai contratar, o treinador que a gente quer. A contratação tem que ser de acordo com o modelo de jogo do treinador, com o perfil do modelo do treinador. Então, o projeto está todo pronto. A gente só está aguardando o final do campeonato, evidentemente. Temos 5 jogos a fazer importantíssimos. São 5 jogos da nossa vida, certo? Para que a gente possa implementar o planejamento. Mas, por exemplo, já estamos fazendo contato com clubes, sabemos as posições mais carentes, já estamos fazendo contato com jogador, com empresários. Nada está parado, está tudo seguindo a ordem lógica do planejamento nosso, que já está em execução. Só para você entender, o planejamento e execução é tipo assim, ó, a concentração a semana que vem já entra toda a reforma de pintura, de manutenção dos frigobar, de televisão, por aí. Nós vamos ter nós concluímos e vamos inaugurar até fim de dezembro mais 8 quartos na concentração, que era uma exigência, certo? Por exemplo, hoje os grandes clubes do Brasil, e o Vitória é um grande clube, você não pode ter 3 atletas por quarto. Os grandes clubes do Brasil têm 2 atletas por quarto. Então, nossa concentração, ela não permitia, porque ela não tinha essa quantidade de quartos. Então, nós fizemos mais 8 quartos equipados, com TV, com tudo igual. Nós vamos inaugurar agora, no fim de dezembro, esses 8 quartos, estamos juntando ao hotel, e aí vai permitir que o Vitória tenha 2 atletas por quarto, e vai permitir que o goleiro tenha uma cama maior, especialmente, como é os grandes clubes do Brasil. Então, a nossa concentração está padrão aos grandes clubes do Brasil e do mundo a partir de dezembro com essa implementação. Então, a pré-temporada já começou do ponto de vista do ponto de vista de manutenção do clube. Os gramados já tem toda uma ação para ser feita, tanto no Barradão como sem treinamentos. Então, está tudo pronto para a temporada do ano que vem.